Eu não era a mesma pessoa, eu não tinha brilho. Naquele momento, a comida era a única coisa realmente que me trazia conforto. Fazendo todos os exames possíveis, veio o diagnóstico de espondilite anquilosante. Você não está condenada a permanecer aonde você está. O vídeo de hoje provavelmente é o mais difícil e o que vai me deixar mais vulnerável aqui no canal, mas eu preciso abrir meu coração com vocês e contar toda a história. Por que que eu tive um reganho de 11 quilos, contar tudo o que aconteceu antes disso e como foi minha trajetória ao longo do tempo, com a academia, aprender a gostar de me exercitar, aprender a gostar de cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Talvez você vá se identificar com a minha história, talvez tenhamos alguma coisa em comum. Então, eu convido você para assistir esse vídeo. Olá, pessoas lindas e maravilhosas do meu canal. Meu nome é Renata Galindo e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que é um pouco não, é 100%. É muito íntimo, muito delicado, mas que eu achei importante trazer aqui para mostrar, de verdade, a minha intenção com esse vídeo é mostrar que não tem como a gente ser linear em algo o tempo todo. A vida ela é feita de situações. Então, tem situações que colocam a gente numa forma muito vulnerável, que a gente perde ali o rumo da vida, da situação, a gente perde o controle das coisas e eu vou contar para vocês toda a minha trajetória, eu vou contextualizar para vocês o que me trouxe um reganho, né, de 11 quilos bem recentemente. Hoje eu não vou falar sobre dieta, hoje eu não vou falar sobre treino, eu não vou falar sobre rotina, mas hoje eu vou contar a história que ninguém viu, a história que é a minha realidade, o que eu passei, que a única pessoa que viu foi eu e meu marido e que resultou nesses 11 quilos, nesse reganho. Então, vamos lá. É uma história que começou com um diagnóstico lá atrás. Para que vocês entendam, eu vou ter que contextualizar para vocês, tanto meu quanto de alguém muito querido da família, que é meu pai, um luto, um vazio imenso. Eu vou explicar como foi a minha vida, minha rotina, como eu comecei minha vida fitness, digamos assim, em meados de acredito de 2016 para 2017 foi a primeira vez que eu fui para academia. Eu nunca tinha ido na academia no Brasil, eu não costumava me exercitar, e muito pelo contrário. Eu até julgava, vocês acreditam? Eu era uma pessoa que dizia assim, nossa, que é loucura ficar num lugar, se olhando na frente do espelho, fazendo pose. Só que hoje eu sou essa pessoa, eu sou alucinada por isso. Eu amo o esporte bodybuilding também, eu passei a amar, aprendi a amar. E ao longo desse tempo, eu fui aprendendo a gostar disso, eu fui aprendendo os exercícios, os movimentos, e isso leva tempo, ninguém é perfeito, principalmente pessoas como eu, que não são profissionais da área, eu não sou professora de educação física, eu não fiz nenhum curso, não pretendo ser profissional da área, é amor, realmente é amor, porque eu gosto de assistir vídeos, eu gosto de aprender sobre, então esse carinho começou a crescer com o tempo. A primeira vez como eu falei para vocês, né, quando eu fui para academia, a primeira vez que eu comecei a ver uma mudança mesmo ali no meu corpo, mas deixando bem claro aqui que eu nunca tive um resultado nem perto, nem parecido como da última vez que eu perdi os 10 quilos. Eu nunca tive esse resultado. Desde a primeira vez que entrei na academia, desde todas as vezes que eu tentava ficar ali numa rotina, né, fixa, nunca tive um resultado como esse aqui, que tá aparecendo na tela para vocês. Então, o que foi que aconteceu? Nesse período, eu entrando e saindo na academia, e ficava um tempo, e melhorava, aí trocava de academia, porque quando você vai começando a gostar disso, você percebe que, olha, esse ambiente que eu tô, essa academia aqui não é tão boa, eu prefiro sair da academia, eu não gosto de academia de rede, eu não gosto. Eu preferi buscar outros lugares, e aí, até que me encontrei. Durante um período eu saí, sempre vim paralelamente lutando contra ansiedade, depressão. Então, no ano de 2024, eu tive anos bem difíceis, mas o ano de 2024 para mim foi muito marcante, porque no ano de 2024 eu deixei mesmo de me cuidar, eu estava psicologicamente, eu estava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal.
E eu lembro que, especificamente nessa mesma época, em junho, eu recebi um diagnóstico que eu não esperava, ninguém esperava. Então, em junho de 2024 foi o ano que foi o mês que marcou muito, que me dividiu. Tinha vindo de uma época muito boa, depois fiquei ruim, e em junho de 2024 eu fiquei muito mal, muito mal. Foi um ano, assim, que separou a Renata que eu sou hoje da Renata que eu já fui um dia. Em poucas semanas, assim, eu recebi meu diagnóstico de espondilite anquilosante. É uma doença pouco falada, porque na verdade eu nem conhecia espondilite anquilosante antes do diagnóstico. Ela é uma doença inflamatória, autoimune, não tem cura, mas tem tratamento. Para quem não conhece, ela afeta principalmente a coluna e as articulações. Então, o período da manhã, quando você não está se cuidando, não está em tratamento, o período da manhã é um período muito difícil. Você sente muitas dores nas articulações, você tem uma mobilidade muito comprometida, e eu já vinha com esse quadro, até que em junho de 2024 eu desenvolvi uma uveitis anterior no meu olho esquerdo. E aí, procurando ajuda, eu não imaginava que um olho poderia doer tanto, uma dor assim surreal. Então, procurando ajuda, nessa época eu morava em Boston, fazendo todos os exames possíveis, veio o diagnóstico de espondilite anquilosante. E o mais engraçado, a espondilite anquilosante ela é uma doença que acomete principalmente homens. Então, às vezes é confundida com a gente mulher, né? Quando a gente busca o diagnóstico, ela é confundida com lúpus, ela é confundida com artrite, artrose, qualquer outra coisa, mas ela não é tão falada para mulheres, infelizmente, né? Mas quando vem o diagnóstico, tudo muda, porque você consegue entender suas limitações, você consegue entender ali o que é que pode ser feito para melhorar isso. Só que também, mesmo momento, né, paralelo o meu diagnóstico de espondilite anquilosante, meu pai no Brasil, eu sou de Recife, Pernambuco, meu pai lá no Brasil estava recebendo um diagnóstico muito difícil. Meu pai, ele estava com câncer intestinal. O câncer do meu pai foi originalmente cólon retal, que é um câncer que tem se popularizado, infelizmente. A gente tem visto muita gente com essa doença, mas ele tem boas chances de cura se descoberto logo no início, só que infelizmente era muito tarde para o meu pai. Então eu ainda estava nesse processo, sabe? Eu estava no processo de descoberta de tratamento. A gente tentou alguns tratamentos para espondilite anquilosante, só que infelizmente Gente, eu não tenho alergia a medicamento nenhum, a nenhum remédio que vocês imaginarem. Mas eu tenho alergia aos medicamentos disponíveis no mercado para espondilite anquilosante. Então aquilo ali foi um baque. E o médico foi muito claro para mim. Ele falou: olha, você precisa se mexer, você precisa fazer alguma coisa. Pilates, fisioterapia, musculação, você vai viver nisso e dieta. Então é uma alimentação totalmente bem cuidada, uma alimentação. É claro que eu como, né? E eu percebi isso, eu posso sim comer, sei lá, um hambúrguer, mas isso tem que ser de forma controlada, tem que ser uma refeição livre e não a minha rotina, não pode ser essa. E junto com a espondilite anquilosante vem outras coisas. É um corpo totalmente inflamado, então o meu processo inflamatório, ele é um pouco mais grave do que uma pessoa que não tem espondilite, por exemplo. Então, naquele momento, a doença ela estava progredindo e eu precisava agir, eu precisava fazer alguma coisa para trazer minha qualidade de vida, para que eu pudesse viver bem, para que eu pudesse fazer atividades simples da minha rotina, como dirigir. Era horrível, era muito maçante, muito difícil. Então, em 2024, eu estava ali com diagnóstico e logo em seguida também meu pai, no mesmo momento, com diagnóstico de câncer, e eu fiz o caminho contrário que eu deveria fazer. Em vez de cuidar do meu corpo, eu esqueci mais ainda. Então, também, paralelo a tudo isso que estava acontecendo, a gente se mudou aqui para Utah. Depois de 9 anos morando em Massachusetts, viemos para cá, para Utah. Eu tenho algumas imagens da viagem. E é muito engraçado, porque depois do diagnóstico, tudo responde. Tudo passa a fazer sentido. Responde muito o questionamento. Responde porque eu tenho melasma. Responde porque eu tenho um processo inflamatório na minha pele tão delicado, tão sensível, porque eu tenho uma pele que mancha fácil,
porque eu tenho uma endometriose que judia tanto de mim. Então, depois daquilo ali, depois das explicações, tudo passou a fazer sentido. Mas naquele momento eu estava com o psicológico, era muita informação, era muita coisa, era uma mudança, era o diagnóstico do meu pai, o meu diagnóstico, e eu simplesmente não tinha forças para nada. E simplesmente a comida ela acaba virando refúgio. Eu sei que eu trato isso na terapia, eu sei que para mim a comida ela é um ponto de escape mesmo. E esse vazio que eu acaba gerando um gatilho em mim, eu tento preencher com a comida e era situações assim absurdas. Eu só conseguia pensar em comida 24 horas por dia. É engraçado falar isso porque eu lembrava, eu ficava pensando assim, eu ficava esperando ansiosamente pelo final de semana, pela sexta, para ir num restaurante, pelo sábado, qual restaurante eu ia, o que é que eu ia comer. Eu só pensava nisso o tempo todo. Eu ficava ansiosa para ficar só em casa. Eu já cheguei a tomar potes de sorvete de 5 litros sozinha, escondida, porque na minha cabeça, se eu fizesse isso escondida, estrago seria menor. Mas é engraçado, porque é só uma forma de você tentar se convencer disso. Então, naquele momento, o refúgio que eu encontrei foi a comida, porque era um turbilhão de sentimentos, era o meu diagnóstico, a mudança, a adaptação ao novo estado, estar vendo meu pai passando por tudo que ele passou, que foi muito difícil, conflitos familiares, então a única coisa que eu tinha que fazer e que eu me sentia bem naquele momento era comer. E, e era a única forma que eu realmente esquecia tudo que estava acontecendo. Era quando eu estava comendo. Não era quando eu estava perto dos meus filhos, não era quando eu estava tendo um tempo de qualidade com meu marido, não era aproveitando o lugar lindo que a gente mora. Eu até ficava lá feliz, sabe? Mas o momento que eu descansava era quando eu estava comendo. Naquele momento, a comida era a única coisa realmente que me trazia conforto. E como eu falei para vocês, eu pensava o tempo inteiro o que eu ia comer, a hora que eu ia comer, quando eu ia ter chance de ficar sozinha para comer de novo. Eu só pensava nisso. É surreal. É engraçado porque eu não tenho um biotipo físico que tem uma tendência de obesidade, sabe? Mas eu cheguei a 80 quilos. Eu tenho 1,65 m e eu cheguei a 80 quilos. Para vocês terem ideia, eu não conseguia colocar meus filhos no colo, porque meu joelho, minhas articulações, elas são muito frágeis por conta da espondilite. Então, meu joelho ele sai do lugar. Quando eu colocava meus filhos, eu sentia que meu joelho estava saindo do lugar. E isso acontece sempre quando que eu saio da minha rotina de exercício, de dieta. Essas inflamações, elas começam a acontecer e esse deslocamento do joelho, ele fica muito normal. Meu joelho, ele fica saindo fácil do lugar. E hoje, pensando nisso, é muito engraçado, porque eu sabia que não era fome. Eu sabia que aquilo que eu estava sentindo não era fome. Muitas vezes eu até chegava a estragar a comida, porque não consigo, fisicamente eu não conseguia, né, comer mais, mas era a única forma que eu tinha de me esconder, de tentar resolver o que estava acontecendo na minha cabeça. E eu sentia muita vergonha de como o meu corpo estava ficando. O meu marido, ele é uma pessoa extremamente amorosa e carinhosa comigo. Ele sempre me apoiou muito, mas eu não queria eu tentava me esconder ao máximo, colocava roupas grandes, folgadas. Eu não queria que ele visse como eu estava ficando. E um tempo atrás, eu vou até abrir um parênteses aqui com vocês. Em um dos momentos que eu estava passando por isso, né, anos atrás, eu não lembro, mas eu acho que já faz uns 6 anos. Eu fiz uma plástica e na minha cabeça essa era a solução. Para vocês terem ideia, eu cheguei a fazer uma plástica, uma abdominoplastia, uma mastopexia e uma lipo, porque eu botei na minha cabeça que esse era o que ia resolver minha vida. Spoiler, não resolveu. Só gastei dinheiro. Fecha parênteses. Então, eu sentia vergonha até por isso. Cara, a gente gastou tanto dinheiro nessa plástica. Eu poderia ter dado entrada numa casa, eu poderia ter feito qualquer outra coisa e não resolveu. E olha só como estava meu corpo. Eu não conseguia me encarar, eu não conseguia olhar para mim desse jeito que eu me encontrava. Até que um dia eu lembro que eu parei e olhei para mim mesma. Eu tenho uma mania, não sei, de me fotografar nos piores momentos da minha vida. Dá resultado. Por incrível que pareça, dá resultado. Porque eu me fotografei e eu parei na frente do espelho e fiquei olhando para mim. Eu não me reconhecia. Eu não era a mesma pessoa. Eu não tinha brilho. Eu não tinha
força de viver, vitalidade, alegria, eu não tinha. Eu não era uma pessoa agradável de estar. Eu realmente perdi a vontade de viver. E eu falei, não, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa feliz, eu amo viver, eu amo a vida. Gente, eu sou geminiana. Eu amo isso aqui. Eu amo viver, eu amo a minha vida, eu amo respirar, sabe? Eu amo. E eu me perdi completamente disso. Eu olhei pra mim e eu dizia, eu não estou agradável. Eu não tenho nada a oferecer pra minha família. Eu realmente eu não tinha nada a oferecer pra mim. E é aí que eu digo pra vocês, não esperem motivação, porque essa chave só virou, esse ponto de virada só existiu quando eu parei e coloquei a verdade na minha frente e falei assim, não tem como se continuar. Não tem frase de efeito, não tem coach, não tem nada naquele momento que fizesse assim, vou ficar animada. Não tinha animação. Era só dor, só decepção, só olhar pra mim e perceber que eu tava me tornando alguém que eu jamais esperei e que eu não sonhei ser aquela pessoa que eu estava me tornando. Não era a pessoa que eu gostaria de ser. Então, aquilo tinha que mudar de alguma forma. Eu simplesmente não acordei e disse, hoje eu vou perder 10 quilos. Não foi assim. E a minha necessidade não foi simplesmente, vou perder 10 quilos e ficar perfeita num biquíni ou numa lingerie. Não. Era simplesmente, eu olhei pra mim e falei, parou aqui. Você tá sofrendo por algo que você tá vendo seu pai passar, só que você tá seguindo pelo mesmo caminho. Você tá deixando de se cuidar. E aí eu tenho 2 crianças. Eu tenho uma família. Eu tenho um marido que precisa de mim. Eu precisava me reencontrar, ser a Renata que eu sou verdadeiramente. Porque nada nessa vida, nada. Eu já passei por coisas nessa vida que agora acabou pra mim. Agora eu não tenho vontade de me levantar dessa cama. Só que eu sobrevivi. Por mais que doa muito, por mais que o que a gente passa, por mais que o que você está passando na sua vida agora, eu vou dizer uma coisa pode parecer fria, mas é a verdade, você vai sobreviver. Enquanto você respirar, enquanto seu coração bater, enquanto seu cérebro estiver funcionando, você vai sobreviver. E o que é que você vai fazer com essa vida que você está levando? Com a coisa mais importante de todas, com a tua casa, que é o teu corpo. Então, foi justamente isso que me deu, foi um choque de realidade. Eu falei, eu preciso viver, eu preciso voltar a respirar, porque eu tava sobrevivendo, eu tava sofrendo por mim estar longe, por conflitos familiares, por ver meu pai sofrendo muito, só que eu tava indo pro mesmo caminho. Só que meu pai tinha um diagnóstico que não poderia ser mudado, mas o ponto que eu estava ainda poderia ser mudado. Então, naquele ponto, eu parei de pensar em estética, eu parei de pensar em quantidade de quilos, em quantidade de dias. Eu não queria saber o tempo que ia levar. Eu queria saber eu vou viver um dia de cada vez. Eu vou treinar um dia de cada vez. Eu vou fazer um cardio um dia de cada vez. Eu vou me alimentar bem um dia de cada vez. Eu vou tomar minhas vitaminas um dia de cada vez. Eu vou cuidar da minha saúde mental um dia de cada vez. E foi aí que as coisas começaram a melhorar a ponto da minha saúde mental clarear, a ponto das minhas ideias começar a se organizar novamente. Eu entendi também que eu precisava ser gentil comigo mesma, porque se eu ficasse pensando, eu tenho que emagrecer tanto em um mês, eu tenho que caber numa roupa, eu tava me sufocando, me pressionando muito, eu não tava sendo realista comigo mesma. Então, ser gentil comigo mesma também fez muita diferença, me ajudou muito. E foi aí que as coisas começaram a mudar gradativamente. A energia começou a voltar, comecei a perceber uma melhoria no inchaço, eu comecei a perceber aquela vontade de viver voltando a existir em mim. E aí eu conseguia conversar com meu pai pelo telefone e falar, pai, dá certo, vamos lá, vamos se exercitar, vamos tentar se alimentar melhor. Sabe, eu comecei a ter condições de tentar ser apoio também. Em paralelo, claro que nem se comparava ao que meu pai estava vivendo, mas eu comecei a ver as coisas mudando, sabe? Uma mudança ali no braço, uma mudança no corpo, e aí eu vi essas mudanças e ia melhorando meu psicológico, eu começava a me sentir capaz novamente. E aí comecei a ver os primeiros quilos indo embora, eu comecei a ver a balança tendo mudanças de uma semana para outra, eu comecei a entender de verdade como o meu corpo funcionava. Paralelo a isso, foi quando eu conheci um profissional, um nutricionista que realmente, assim, mudou completamente meu relacionamento com a comida e me ajuda muito e vem mudando
muito isso, que o 80% do emagrecimento é a alimentação. Eu não vou dizer 80, eu vou dizer 70% do emagrecimento é a alimentação. Desses 30% que sobra, 15% é a mentalidade e 15% é o seu trabalho físico. O cardio que você escolhe fazer é a musculação, é o esporte, o exercício físico que você decide fazer, mas eu vou puxar a sardinha para o que eu gosto, que é a musculação, em que é completo, é tudo que seu corpo precisa. Mas, e aí eu comecei, cara, vai dar certo, um dia de cada vez, vamos focar, colocar pequenas metas. Olha, essa semana eu quero treinar a semana inteira. Eu quero fazer o cardio a semana toda. Eu quero me alimentar bem a semana toda. Eu vou fazer a marmita ali para a semana toda. E foi essas pequenas coisas que no total fez muita diferença para mim. Então, foi quando eu comecei a colher esses resultados, foi quando eu comecei a, de repente, olhar para o espelho e conseguir colocar uma lingerie que eu me achava bonita. Eu comecei a deixar meu marido me ver mais. Eu comecei a voltar a usar roupas que eu não usava há muito tempo. Eu comecei a pegar roupas e vestidos antigos e comecei a usar e ver o quanto estava ficando legal. Eu comecei a ver a plástica que eu tinha feito anos atrás ter resultados melhores do que eu tive. Então isso começou a me deixar feliz e isso começou a me fortalecer psicologicamente também, porque o nosso psicológico, eu acho que só vai piorando, né? Porque uma coisa puxa a outra, parece que a gente tá num loop infinito ali, né? Você come porque você se sente mal, você se sente mal psicologicamente, aí você se olha no espelho, você não tá satisfeita, aí você volta a comer. É uma coisa que vai puxando a outra e parece que não tem fim. Nesse momento eu quero falar com você que tá assistindo esse vídeo, que passou por coisas assim, ou que passa, que você sente que não tem resultado para você. Esse recado eu quero que chegue direto no seu coração, com o máximo de carinho, de respeito, de amor, de compreensão de alguém que já esteve no lugar que você possivelmente está. Se você está vivendo um momento difícil, se você está numa situação que ninguém vê, se você usa a comida assim como eu usei para preencher um vazio que ninguém consegue preencher, se você sente assim como eu senti que você se perdeu de você mesma, por favor, eu quero que você escute isso agora. Você não está condenada a permanecer aonde você está. Você está viva, tem vida em você. Tem uma força vital aí dentro que talvez nem você conheça. Mesmo cansada, mesmo triste, mesmo decepcionada, mesmo sem motivação. Porque ser forte não significa que a gente nunca vai cair. Isso é a maior enganação do mundo. Ser forte de verdade é ter força para levantar e recomeçar quantas vezes for preciso, assim como eu já fiz na minha vida. E continuarei fazendo quantas vezes for necessário, um dia de cada vez. Eu percebi que isso faz diferença. Então, eu realmente espero que você encontre aí dentro de você sua força vital novamente, assim como eu tenho encontrado a minha. Então é isso. Ai, é difícil. Mas eu queria dedicar esse vídeo ao meu pai. Eu quero que em qualquer lugar que ele esteja, saiba que eu tô me cuidando, eu vou ficar bem. Eu tô ficando bem. Eu quero dedicar esse vídeo também a essa pessoa aqui, ó. A essa mulher aqui, que não conseguia se reconhecer, que achou que nunca mais ia se recuperar, que achou que não era mais boa o suficiente para estar perto de qualquer pessoa. A mulher que achava que não ia suportar tudo aquilo, mas conseguiu e tá conseguindo. E eu também quero dedicar esse vídeo a você que tá agora me assistindo. Se você é homem, se você é mulher, se você é nova, se você é meia idade, terceira idade, não importa. Eu quero dedicar esse vídeo a você, que talvez está exatamente onde eu já estive. Eu quero que você saiba, você é mais forte do que pode imaginar. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conte. Eu quero saber o que você está passando. Eu quero saber em que eu posso te ajudar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal e vamos continuar esse caminho juntos.